Minha ex-namorada quer tentar novamente. Minha ex-namorada e eu começamos a namorar há 6 anos, desde o primeiro dia, nos demos muito bem. Depois de 2 anos e meio juntos, ela engravidou. Já tínhamos conversado sobre ter filhos antes e ambos queríamos uma família, mas não tão cedo, com apenas 2 anos de relacionamento. Conversamos muito, perguntamos a alguns amigos que já tinham filhos, e eventualmente, decidimos seguir em frente com a gravidez. Também concordamos que, mesmo que nosso relacionamento não durasse, o bem-estar da nossa filha viria em primeiro lugar. Logo antes do lockdown em 2020, 3 semanas antes da data prevista para o parto, demos as boas-vindas a uma menina perfeita e ambos estávamos completamente apaixonados. Foi uma grande adaptação, mas nossa filha era um anjo e nos ajustamos rapidamente à parentalidade. No começo, tudo corria bem, mas 3 meses depois, tudo mudou. Eu estava trabalhando até tarde quando recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que minha namorada havia deixado nossa filha com ela enquanto resolvia algumas coisas, mas 4 horas depois, ela ainda não havia voltado e não atendia o telefone. Eu liguei para ela, mas ela também não me atendeu. Saí do trabalho, peguei minha filha e, ao chegar em casa, encontrei uma carta da minha namorada. Ela disse que não conseguia lidar com o estresse do lockdown e do bebê e precisava de um tempo para pensar. Ela também pediu que eu não ligasse e disse que conversaríamos em breve, mas os dias se transformaram em semanas sem contato dela ou de qualquer outra pessoa, exceto a irmã dela, que visitava a sobrinha com frequência, mas nunca mencionava minha namorada. Avance 3 anos e minha ex-namorada está começando a se reaproximar aos poucos. No início, foi devagar, curtindo fotos da nossa filha no Instagram e comentando ocasionalmente, mas foi só até a semana passada. Ela me mandou uma mensagem dizendo que viu como nossa filha e eu estamos bem e perguntou se poderíamos nos encontrar. Eu estava hesitante, mas concordamos antes do nascimento de nossa filha que o bem-estar dela era o que mais importava, então, relutantemente, concordei em tomar um café para que ela pudesse ver nossa filha. No entanto, estou tendo segundas intenções. Como posso perdoá-la por ter nos abandonado, especialmente nossa filha? Atualização. Conforme combinado, minha ex e eu nos encontramos alguns dias atrás em um café local, e eu cheguei cedo para tentar descobrir o que diria ela após 3 anos. Embora eu não tenha mencionado em meu post original, eu não tinha a intenção de levar nossa filha comigo. Minha ex tinha os números de contato dos membros da minha família, então ela estava com uma colega de trabalho, e quando minha ex chegou, ela ficou um pouco decepcionada, mas não totalmente surpresa ao ver que eu estava sozinho. Os primeiros minutos foram principalmente de conversa fiada antes de finalmente abordarmos o grande elefante na sala. Onde ela tinha estado escondida durante 3 anos da vida de nossa filha. Ela admitiu que sofreu muito com a depressão pós-parto e não conseguia suportar mostrá-la na frente de nossa filha. Ela reconheceu que sair da maneira como fez estava errado, mas ela queria ser capaz de se concentrar apenas nela mesma enquanto fazia terapia. Eu perguntei por que levou 3 anos para reaparecer. Ela mandou uma mensagem no primeiro aniversário de nossa filha, mas foi só isso, e ela desabou, admitindo que tinha muito medo do que eu pensava dela por ter desaparecido. De certa forma, ela tinha razão em ter medo, porque enquanto eu poderia lidar com ser dispensado, eu estava furioso porque ela abandonou nossa filha. Ao longo de nossa conversa, pude perceber que ela cresceu muito como pessoa nos últimos anos, o que é algo. Conversamos por mais de 1 hora e, quando finalmente me levantei para sair, ela perguntou onde estávamos. Eu disse a ela que aprecio muito que ela tenha se esforçado muito para mudar, mas vai levar um tempo para eu seguir em frente completamente. No entanto, como um sinal de boa fé, mostrei a ela um vídeo de nossa filha. Ela tinha cerca de 6, 7 meses na época, mas é o meu favorito. É ela e uma das vacas do meu pai mugindo uma para a outra. Antes de sair, peguei o número de telefone dela para mantermos um contato mais direto, em vez de por meio de redes sociais, e concordei em enviar algumas fotos de nossa filha. Agradeço todos os conselhos que recebi da última vez e estou me perguntando qual será o próximo passo para minha ex e eu? Minha esperança é que possamos coexistir e manter uma amizade saudável pelo bem de nossa filha, mas depois do que aconteceu antes, é difícil confiar totalmente em minha ex. O que vocês acham? Observação: 2 coisas que não mencionei para minha ex. Não tenho a menor intenção de reacender nosso relacionamento. Estou aberto à coparentalidade se ela puder provar que não vai desaparecer de novo,
mas é só isso. Eu realmente amei uma vez, mas sou uma pessoa diferente agora, e esse navio já zarpou. Em certo momento, eu considerei colocar nossa filha para adoção. Ela tinha cerca de 9 meses na época, eu estava mental e emocionalmente esgotado, o trabalho estava me estressando, e voltar para casa para minha filha não me trazia alegria, por mais que a ame. Eu estava passando pelo processo, mas uma noite, olhei para ela em seu berço, e ela olhou de volta para mim com um olhar no rosto. Um pequeno sorriso fofo e seus olhos azuis brilhando, como se eu fosse o mundo inteiro dela. Isso me disse que as coisas melhorariam, então cancelei a adoção e nunca olhei para trás. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas, então pensei em fornecer outra atualização sobre o progresso com minha ex. Antes de tudo, obrigado a todos pelos conselhos e apoio. Tem sido de grande ajuda. Agora, aos negócios. A pedido de minha ex, a acompanhei a uma sessão com sua terapeuta, e ela me tranquilizou de que ela e minha ex fizeram um bom progresso, mas ela ainda tem algumas questões para resolver. Especificamente, seu relacionamento com seus pais. Ela me disse que eles se separaram e que sua mãe tinha um temperamento difícil, mas eu não sabia o quão ruim isso era de verdade. Após a sessão, minha ex partiu, e fiquei um minuto para perguntar à terapeuta dela sobre a reintrodução de minha filha à minha ex. Ela recomendou adiar isso por enquanto e me ofereceu uma sessão gratuita para discutir o assunto, então vou vê-la na próxima semana. Numa nota mais positiva, minha filha começou a frequentar a pré-escola há 2 semanas, já fez amigos e tem adorado a vida. Também enviei algumas fotos de nossa filha para minha ex para mostrar apoio, então as coisas estão melhorando. Atualização 3. Eu não pretendia fazer outra atualização até que minha ex e eu tivéssemos feito um bom progresso, mas ela fez uma confissão ontem e eu não sei como lidar com isso. Ela me ligou ontem de manhã pedindo se poderíamos nos encontrar, pois tinha algo importante para me contar. Eu estava de folga, e a criança estava na pré-escola, então tive meia hora para encontrá-la. Pouco depois de chegar lá, ela me perguntou sobre nossa filha, e eu disse a ela que ela estava indo bem. Momentos depois, ela desabou e me disse que queria me dizer por que decidiu entrar em contato, para que não houvesse segredos entre nós. Ela admitiu que estava saindo com um cara, não sei o nome dele, então vamos chamá-lo de Luke, por cerca de 18 meses. A princípio, fiquei chateado com a ideia de ela estar namorando enquanto eu estava criando nossa filha sozinho, mas ela estava em lágrimas, então me segurei. Ela admitiu que Luke a levou para o batizado do sobrinho dele e ela teve um colapso total ao ver o bebê e pensar em nossa filha. Aparentemente, ela ficou muito bêbada e desabou em lágrimas antes de admitir a Luke que tinha uma filha que basicamente havia abandonado. Aparentemente, ela tentou se afastar de Luke depois disso, mas ele permaneceu ao seu lado, e seu amor e apoio a inspiraram a procurar um terapeuta e entrar em contato comigo. Eu teria fugido a milhas se estivesse em seu lugar, então ele tem meu respeito por ajudá-la nesse momento difícil. Eu disse a ela que fiquei feliz por ela ter me contado e feliz por ela ter alguém tão dedicado antes de sair para buscar a criança. Mas agora que a gravidade da situação afundou totalmente em mim, não consigo entender. Como ela poderia ter ido namorar outra pessoa enquanto eu estava criando nossa filha sozinho? Comecei a ter segundas intenções sobre dar a ela uma segunda chance, mas como não vou ao meu terapeuta por mais uma semana, pensei em compartilhar isso aqui para, esperançosamente, obter alguns conselhos, porque, embora eu queira que minha filha conheça a mãe, de alguma forma, não posso ignorar o fato de que ela estava namorando outra pessoa enquanto eu estava criando nossa filha sozinho.